Como Deus é bom! Sejam bem-vindos a mais um podcast, a PortaCast. É um prazer ter você conosco. Eu me sinto honrado por ter o seu carinho, por ter a sua companhia. Esse podcast nasceu para engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu me sinto muito feliz em poder estar no nosso 4º episódio da podcast. E eu queria já iniciar agradecendo a você que está nos acompanhando, a você que está nos assistindo, por você ter apoiado esse projeto, porque você que assiste, você que é inscrito, faz parte desse projeto, faz parte desse propósito em Cristo, e ele tende só a estruturar, a crescer. E eu queria fazer agradecimentos especiais. Eu queria mostrar aqui para vocês mais um brinde que ganhamos. Que coisa linda, pessoal, olha só. Nós ganhamos mais 3 canecas. Olha isso. Dá uma olhada. Caneca linda, personalizada, a PortaCast. Essa aqui é do programa. Eu sei que o Lé já cantou uma para ele. Então eu queria já fazer a honra. Lé, essa é sua. Pode pegar aqui. Ele fica por detrás das câmeras, mas qualquer dia ele vai sentar aqui comigo, viu, gente? Eu tô tentando convencer ele. Ganhamos 3, essa é do Wesley, essa é do Lé. Eu queria agradecer de coração, Carla Mariano, pelo brinde, pelo presente que tu nos deste. Queria agradecer muito a sua vida. Eu sei que você sentiu no coração nos abençoar. Seu nome estará sempre em minhas orações, em nossas orações, e você faz parte desta obra. Ela pediu para Zulier, do Central Park, essa empresa maravilhosa que trabalha com personalizados, que entrou em contato conosco, elogiou a programação, e tenho certeza que em breve teremos parceria. Muito obrigado. Obrigado, Nina. Obrigado, Carla, pelo carinho e pela disponibilidade em ajudar essa causa, tá bom? Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Sem mais delongas, eu queria pedir a você que está assistindo essa podcast e gostaria de nos ajudar a se envolver nesse projeto, a se envolver nessa podcast e se tornar um parceiro. Você que tem uma marca, você que é lojista e quer nos ajudar nessa obra, nos apoiando, seja com brinde, seja com o valor monetário, aquilo que Deus tocar no seu coração, nós teremos o maior prazer em divulgar a sua marca e fazer com que você venha abençoar o reino de Deus através dela. Fica o meu convite e desde já o meu agradecimento a você que está participando desta programação. Ore por nós, não esqueça de colocar o meu nome nas orações, o nome de toda a equipe aqui, posso falar em nome de todos eles, que eu tenho certeza que Deus irá te abençoar grandemente. Você que não é inscrito nesse canal, se inscreva. Talvez você chegou até aqui através de cortes. Não deixe de ver inteiro, deixe o seu like, compartilhe, comente. Eu tenho certeza que vai ser de grande edificação para muitas pessoas. E sem mais delongas, eu gostaria nesse dia apresentar o nosso convidado muito mais que especial, na qual eu tenho um apreço enorme pela vida dele, Rodrigo Diniz. Seja muito bem-vindo à PortaCast. A paz do Senhor Jesus, meu irmão. Graças a Deus. É uma honra, a honra é minha, né? Desde o dia que você falou do projeto, eu já fiquei ali, né? Eu falei, eu não vou pedir, mas gostaria de participar. E é uma grande honra. E vamos bater esse papo aí, vamos deixar na mesa aqui o que a gente tem. Não sei se você chegou a ver, mas algumas pessoas, quando eu lancei o vídeo da podcast, até pediu você como entrevistado. Lá, eu paguei, né? Eu vi que o seu network é muito bom, sua rede de pessoas é muito boa, já pediu as suas influências. Mas que bênção, cara. Desde quando eu comecei, acho que até convidei você antes de começar. Faz um tempinho, né, que pra você tá gente projetando se envolver nisso. E tenho certeza que Deus entrelaçou nosso caminho aí de uma maneira que nos conhecemos não por acaso, porque nas coisas de Deus não existe o acaso, né? Eu não acredito em coincidências relacionadas às coisas de Deus. E, cara, foi uma grata surpresa quando nós participamos do evento Kids, né? Logo nós vamos abordar. E eu cheguei ao seu conhecimento
E parece que foi naquele momento que o Espírito testificou. Parecia que já conhecia uns 20 anos. 20 já. Deu e bom, quando deu a gente bom. começa. Tomara que a gente consiga fazer em 1 hora aqui, mas quando a gente começa a conversar, 1 hora é muito pouco. Não né? dá. Igual aquela música da Gabriela Rocha. 1 hora é pouco. E vamos sortar o verbo. Rodrigo, Vamos lá. obrigado, cara. De coração. Quero agradecer mesmo de coração. Eu que sou grato. É uma honra, tá bom? E pra não ficar muito extenso essa podcast, eu já queria começar na lata. Rapaz. Como é ser pai pela terceira vez? Rapaz do Eu céu, sei tô que- vivendo uma fase nova. Cara, na verdade, eu tenho conversado muito com a esposa e parece que é a primeira vez. Missionária Aline. Aline. Profeta Aline. Diniz. Profetiza Aline. Ela que concebe aí os meus mancebos. Rapaz, na verdade, o Renanzinho, né, que é o terceiro filho, eu tenho o Rodrigo, de 18 anos já. Sim. Renan, o Ricardo com 14 anos. E agora o Renanzinho, depois de 14 anos, com 2 meses. Renanzinho tem uma história interessante, porque eu acho que ficamos ali 6 anos quase. Na tentativa de outro filho. Dá Deus. vontade de desistir, eu falei, chega. Não desisto, não, que você é brasileiro. não Cara, desisto. quando eu fiz 40 anos, no dia do aniversário, eu sentei, orei e falei, Deus, acho que não é. Não vai rolar. Não é pra ser. Deixa quieto. E aí a gente passou os dias, né? E eu cutuquei a esposa e falei, viu, bora fazer um exame. E já tinha uma caixa lá de teste. Muito teste. Cara, nesse dia, depois da desistência, parece que Deus espera a gente descansar. Aí fez o teste, deu positivo, cara. E Olha aí que benção. virou o jogo. Mas a história é muito mais doida porque dentro dessa questão de ter filhos e tal, a gente vê que a sociedade em si tá muito complicado hoje, né? Quem tem pouco filho ou quem tem muito filho, cada um tem uma ideia. Mas eu penso que é além disso. No Evangelho tem uma coisa que está me pegando nos últimos dias, é assim. Não ter muitos filhos não é errado. Sim. Ou escolher ter filhos. Eu quero ter 1, eu quero ter 2. Tá tudo bem. Eu acho que não ter nenhum é estranho. Se você casou eu também acho. nos moldes cristãos, é muito estranho. Mas o que eu tenho mais visto hoje são cristãos aconselhando a não ter filhos. E aí que pega. Ou seja, você não tem... Porque, inclusive, nós temos pessoas que são estéreis, não podem ter filhos de forma biológica, né? Pode dar adoção, tem vários caminhos, mas... O que eu tenho visto são pessoas cristãs aconselhando a não ter filhos. E aí é perigoso. A gente chega num ponto complicado, né? Aí é perigoso. Então, assim, hoje eu me sinto feliz, inclusive não parei. Eu conversando com a esposa, a gente já tá esperando secar o ponto só. Só secar os pontos. Eu acredito que daqui uns 2 anos a gente gostaria de tentar mais um. Com a graça de Deus, se Ele permitir, né? E que venha gêmeos. Gostaria muito de sentir essa experiência de ter uma filha menina, né? Mas, agora, se vier menina, eu vou ficar nojento. Ixi, eu vou ficar cara, chato. eu falo pra você. Vou ficar chato. Eu já parei na primeira porque eu queria ter uma filha. Daí veio, eu falei... Mas assim, você tocou num assunto muito importante, cara, que... antigamente a gente vê os nossos avós, os nossos tataravós, era 4, 5, 8, 9, era um time 12. de futebol, né? E ao longo do tempo a gente vê reduzindo para 3, 2, 1, agora é pai de pet, e agora tá difícil. Então, né, a gente tá falando com uma geração meio complicada. E eu acho muito interessante você abordar isso, né? Lógico, eu perguntei e eu sabia que você já ia dar um gancho. Sim, não, eu tô com o coração explodindo de alegria. Imagino. Rodrigo tem quantos anos? 18. 18 anos. Rodrigo, mais velho, 18 anos. Ah, o Rodrigo... Não, o Rodrigo pai da pergunta. Pai, eu. Cara, 40, velho. 40 anos. 40 anos. E me sinto bem. Que bom, Acho cara. que eu tô com 40 anos aí. Isso que é importante. Eu rodei sem óleo um pouco, sabe? Não, Uma época, todo mas mundo. agora Todo eu mundo. ajustei então, o motor. eu rodei sem óleo, mas quando eu começo a olhar para algumas características dessa nova geração, eu falo, cara, eu tô bem pra caramba. Não. Aí eu ainda tô de tenho muita lambada. lenha pra queimar. Não, tanto eu tô procriando tudo de novo agora. Olha Eu que comecei. benção. Agora que tá começando a vida. Não, tô começando agora. Ai, Acabei de benção, chegar. Que benção, Rodrigo. Mas assim, a questão de filhos é isso. Eu acho que tem uma problemática aí. Muito, principalmente pro cristão hoje, é necessário que ele não só tenha muitos filhos ou poucos filhos, mas que ele crie esses filhos
de uma maneira muito mais profunda do que as pessoas estão falando hoje. Então, tá complicado. Sim. Eu converso, às vezes, com as crianças, com os meus filhos, a gente é bem aberto no nosso relacionamento, no nosso convívio dentro de casa. Então, é muito importante que eles vejam quem eu sou dentro de casa e quem eu sou na rua, e essa pessoa seja a mesma pessoa. Sim. Tem que ter coerência. Então não é difícil criar os filhos. Difícil é que nós sejamos coerentes com aquilo que a gente fala. Inclusive quando erra. Se eu erro, eu sento com os meus filhos e falo, eu errei. Esse meu comportamento não foi ideal, não foi adequado. E aí eu começo a mostrar para eles que eu sou comum, que eu sou humano, que eu sou normal, que eu não preciso manter Na verdade, a autenticidade hoje simples é o que falta. assim. A autenticidade de um pai, a autenticidade de um homem. Essa certeza de que eu não sei criar filhos, que eu me tornei pai quando eles nasceram. Assim como eles vão aprendendo a ser filho, você também vai aprendendo a ser pai. Assim. E com sinceridade, com integridade, com desenvolvimento, com aprendizado, com companhia. Eu saio às vezes com o Rodrigo, por exemplo, que é o mais velho, e a gente consegue ficar dentro do carro conversando. Não é comum hoje, eu percebo que isso não é comum. A gente tem papo. É uma raridade. Vai desde o meme até tirar sarro de alguma coisa, de alguma situação. Eu gosto dos mesmos memes, ele manda e eu não preciso responder, dar uma curtidinha. Não, ele sabe que eu vi. E se ele me mandou, sabe que eu gosto. Sim. Às vezes passa do ponto, sabe? Às vezes ele... Não, é normal. Tem coisa lá que não dá pra mostrar. Mas assim, tem relação. O Ricardo já é o meu parceiro de pesca. Então esses dias, inclusive, a gente teve uma experiência muito interessante que... Aniversário dele dia 11, numa quinta-feira. E aí a gente tinha um combinado, vamos pescar no seu aniversário. Sempre a gente faz alguma coisa, a gente vai acampar, alguma coisa a gente faz. Nesse dia de 14, Ricardo de 14. Isso, Ricardo de 14. Cara, peguei os caiaques, coloquei em cima do carro, chuva. E tempo com 100% de chuva. Tava lá, ia chover. Coloquei em cima do carro e falei, seguinte, se tá combinado, tem que fazer. Vamos embora. Colocamos lá em barro, lama, chegamos na beira do rio. Eu até postei isso, cara. Na hora que a gente chega na beira do rio, que eu descarrego os caiaques na beira da lagoa, o céu abre só em cima da gente. E o céu fica aberto, e o sol batendo em cima da gente, chuviscando, chovendo em volta, e a gente pescando. Então, na hora ali, isso não tem... É uma coincidência, talvez. Sim. Mas não é só o fato de ser coincidência ou não. É que eu cumpri o que foi prometido e foi melhor do que eu esperava. A experiência foi boa. Então, criar filhos é isso, é se negar. O Renanzinho, com 2 meses, ele manda em nós. Cara, ele pediu leite, tem que dar. Ele acordou, tem que ir lá. Ele decide se eu sento ou se eu fico em pé. Ele é o termômetro da casa. É simples assim. Então, mexe com o nosso ego. Mexe muito com o nosso egoísmo. Ter filhos é isso. Ele vai te... Tudo que te irrita no seu filho é que não está tratado em você. É verdade. Você não tratou. Se te irrita é porque você não está resolvido naquele assunto. Então a gente aprende. Agora imagina os nossos pais, cara. Minha avó teve 12. Por parte de mãe. Eu acho que a minha avó, eu não tenho certeza, mas por parte de pai também teve 11 ou 12. Cara, é filho. Se eu perguntar pro meu pai, eu acho que ele não lembra o nome dos irmãos. Não lembra. De tanto irmão. Minha mãe tem 4. Toda vez que ela vai chamar um, ela chama os 4. Então chama o cachorro, mas não chama o nome do filho. E vira uma salada. Aproveita, Rodrigo. Vou salvar sua pele, viu? Já manda um abraço pra sua esposa aí. Eu tenho certeza que ela vai assistir. Ela vai ser a primeira que vai assistir. Tá, com certeza. Ela quer saber se eu não falei asneira. Né? Manda um abraço pra ela. Manda sim. E quando chegar lá, ela vai mandar um abraço e eu vou ter que segurar o bebê. Pra compensar o tempo que ela ficou Tá sem. certo. Obrigado, viu, Aline, por ter liberado ele, que eu sei que né, nesse ponto, né, nessa fase da vida, o marido é muito importante. Que o marido é o babá, né? Nos primeiros dias, principalmente. É o babá. Agora deu moral. Então, obrigado por ter liberado ele. Deus abençoe. Rodrigo, já mudando um pouquinho a página, quem é o Rodrigo Pessoa? Queria que você falasse de você. Eu sei que é difícil a gente falar. Todo mundo aqui já começa com essa pergunta. Já quebrei o gelo um pouco. Como que é o Rodrigo Pessoa? Cara, vou começar do começo, do Gênesis. Começa do início. Cara, eu sou o segundo filho de 6 irmãos. Ou seja, tenho um mais velho, eu sou o segundo. E todos nós juntos ali somos em 6. 6 irmãos criados... Cara... Meu pai, muito gente boa, amo meu paizinho, Rubens, chamo ele de Rubi, né, para dar uma abreviada. Minha mãe, Janete. E dentro dessa minha criação, cara,
eu acho que eu vou até pular um pouco aqui direto pro evangelho. Como é que eu me encontrei no evangelho? Eu lembro que eu procurava algo. Eu procurava alguma coisa. Eu não sabia o que era, mas eu procurava alguma coisa. Eu tinha um desejo de mudança. Eu tinha uma insatisfação muito grande dentro de mim. Eu não sei explicar. Eu sempre tive isso. Eu sempre gostei de criar, de fazer as coisas, de sair pescar e ficar sozinho. Eu sempre tinha aquela coisa do raciocínio Cara, eu procurava alguma coisa. Minha mãe já me levava para a igreja lá na minha infância. E isso tá falando de quantos anos? Cara, eu acho que 7 anos de idade. 7 anos. 7 anos de idade. E você já tinha esse... Nossa, por quê? Pra quê? Eu tenho, tá faltando algo. Esse questionamento. Sim. Porém, eu acho que ainda naquele ponto não tinha amadurecido em mim. E minha mãe sempre me levou, cara. Levava na igreja, era na igreja quadrangular, que na época ainda eles falavam igreja do missionário, né? Chamavam isso. Tinha tenda ali na Avenida de São João. Me levava numa igreja no Jardim Clarice, pastor Maurício, cara. Pastor Maurício. Acho que ele até jubilou já, pastor Maurício. Que chegava lá e viu que tinha chazinho, cara. Isso que a gente tá tomando aqui. Chazinho. Inclusive, chazinho. Eu queria agradecer de coração, viu, Cléo? Obrigado. A Cléo hoje financiou a gente com café e chá. Muito obrigado a sua Show vida. De bola. Deus abençoe. Pode continuar. E aí, cara, lá na igrejinha com o pastor Maurício, eu já ouvia a palavra, mas eu não permitia ainda que ela entrasse. Porém, eu acho que ali era o momento de incubar a semente. Sim. Eu estava ouvindo, prestava atenção. Estava ali entendendo. Tanto que, na hora de fazer algo errado, eu lembro que eu ia para a igreja e tinha a oportunidade de ir para um carnaval, por exemplo. Sim. Carnavalzão aqui em Votorantim. E minha ideia de ir pro carnaval era pegar espuma e espirrar no olho dos outros. Era isso que eu queria. Era mais inocente na época. Queria causar o mal. Era isso. Mas dentro desse meu convívio com o evangelho, eu acho que ali ficou uma semente. E aí a vida vai passando, a adolescência vem, a gente conhece outras situações, né? E... Cara, um belo dia eu passo em frente de uma igreja e escuto um louvor. E uma voz bate na minha cabeça e fala assim, você não é daqui. Eu lá na rua, né? Você é de lá. E eu não entendi aquilo, falei, tá, e fugi daquilo. Passado algum tempo, eu passei em frente de novo daquela igreja e eu ouvi essa mesma voz, você não é daqui. Você é de lá. Você tem que ir pra lá. E aquilo ficava martelando e a gente sabe que depois que... Se você ouve o evangelho e compreende o evangelho, você não peca gostoso, você não erra com vontade, você sabe que tem alguma coisa, você tem uma consciência mínima que seja que aquilo é errado. E você se sente constrangido. Cara, é uma coisa natural, tem explicação. Né? É você com você mesmo, dentro do seu íntimo ali tem uma cobrança. E eu lembro que eu fui resistindo e nesse momento eu conheci um amigo que o pai dele estava indo nessa comunidade, nessa igreja. E ali eu, com esse amigo, muita coisa em comum. A gente gostava de pescar, de caçar na época, de sair. Então, o pai dele passava e ia pra igreja. E a gente esperava ele ir pra igreja e eu ia pra casa dele pra gente fazer espingarda, cara. Juro, velho. E ele tinha muita ferramenta boa. Muita ferramenta. Trinca. No saudoso Trinca. Luiz Trinca. E aí a gente ia lá e ele voltava. Ele sabia que a gente ia mexer. A gente pegava, colocava pano úmido em cima dos motor do esmeril, da serra, da policorte, para ele não perceber que a gente tinha esfriar. tinha usado as policorte. Cara, e fazia espingarda. E com aquela espingarda a gente brincava, atirava em qualquer coisa. Sim. Espingarda de bombinha. Mas era um negócio mais sadio, cara, né? Criança, mas ainda assim eu já estava sendo empurrado para algo diferente. Eu precisava de algo diferente. Foi quando eu comecei a frequentar essa igreja, fui uma vez, aí fui numa reunião numa casa e comecei a retornar. Eu posso dizer que retornar, porque sim, lá naquela época eu não dava atenção devida por minha mãe me levar na igreja, mas a semente ficou. Sim. Ficou. E esse retorno foi aos? Cara, 16 para 17 anos, mais então, ou menos. Então maturou aí provavelmente uns 7, 8 anos. Cara, isso. Foi ali, é um processo. Sim. E aí, nesse momento, eu lembro de participar da comunidade, ir pro encontro, na época dos encontros, sim, né? Sim, encontros espirituais. Fui para esse encontro, cara, e no caminho, antes de entrar no ônibus, veio uma convicção em mim. É aqui meu lugar.
Não naquela igreja ou naquele lugar, mas é aqui onde eu devo habitar agora, na presença de Deus. E eu fui para aquele lugar, eu já fui convertido, cara. Eu já fui resolvido. Eu cheguei naquele lugar resolvido. E ali começou a minha história. Começou os anos 2000, né? E Rodrigo, você mencionou aqui... Ergue só um pouquinho esse seu microfone. Aí, você mencionou assim no começo que parecia que faltava algo. Parecia que você tinha uma necessidade de um complemento. É essa a palavra, mais ou menos, que passou na minha mente. Depois que você começou a viver, a trilhar esse caminho, isso sanou? Como que foi esse convívio? Ou te deu mais curiosidade ainda? É algo que realmente faltava? É esse plano espiritual, essa cobertura espiritual, posso dizer assim? Sim, né? sim. Atividade espiritual. Você continuou com essa sede de tá faltando algo? Como que foi? Ou você não pensou em relação a isso? É tão estranho que eu lembro de estar tão completo. Não era e eu continuava com os mesmos problemas. Os mesmos. Eu tinha ainda problema familiar, eu ainda tinha dúvidas sobre quem eu seria, o que eu ia fazer. Sabe aquela dúvida ali? Sim, normal. Com o que eu vou trabalhar, com o que eu vou casar. É aquela doideira da adolescência. É coisa ali, né? adolescente, pré-juventude. Muito doido. Só que eu lembro de várias e várias vezes com problemas absurdos, eu ia dormir sorrindo. Sozinho. De tão completo que eu estava depois desse processo de conversão. Eu não digo conversão, mas desse encontro real, né? Sim. Que tem um momento que alguém te ensina, mas tem um momento que você ouve falar sozinho, velho. Você falou uma coisa que eu penso muito. Uma coisa é a vivência de algo. Outra coisa é uma escolha de viver por algo. Então simples assim. É a mudança realmente de como posso dizer, é uma virada de página da vida da gente, né? E quando a gente escolhe, né, viver para Deus. É inexplicável, porque se alguém me perguntar hoje como eu creio, por que eu creio, eu não consigo explicar. Eu só creio, só é. Não, mas o que é? Eu não sei. É complicado. Não, eu não consigo passar isso, mas eu sei que a minha vida mudou totalmente, porque eu lembro do dia exato que toda dor e amargura... Eu cheguei a um ponto que eu andava na rua com pedra na mão, cara. Porque eu achava que alguém ia me fazer mal. Eu tinha acesso a algumas coisas, andava com faca, andava preocupado como se alguém fosse me fazer mal. Então eu já estava neurótico já. De tanta... Eu não digo opressão só, mas a vida se tornou muito difícil, muito amarga. Sim. E lembrando, não acabaram os meus problemas. Talvez até você comece a enxergar outros. Começa a ver mais coisas. Só que uma paz, cara, que invadia minha alma, que eu não tinha explicação. Eu falo que algumas pessoas começam, tô vindo aqui na igreja e tal. Eu falo, gente, não vai melhorar, vai piorar. Só que a tranquilidade que nós temos, a serenidade e a paz que excede todo o entendimento, né, que Jesus nos prometeu. Não tem explicação. Rodrigo, eu queria que você falasse, não sei se você vai conseguir, se tem algum momento, que aqui nada é combinado, a gente vai, né, a gente vai desenrolando. Tem algum momento, algo marcante que aconteceu, uma música, um culto, uma mensagem, um louvor, alguém, tem algo que você pode... Nessa fase, cara, é difícil puxar agora. Você consegue falar alguma coisa memorável? O que me marcou, e isso eu deixo como um alerta, foram algumas coisas. Primeiro, na minha época, anos 2000, sou dos anos 2000, velho. Anos 2000 era Casa de Davi, o Cirilo, toda essa galera dos anos... David Keelan, o louvor... Os caras que revolucionou mesmo. Cara, até mesmo Diante do Trono. Eram músicas e pessoas que estavam vivendo um momento profético. E a gente falava mais sobre isso, sobre algo mais profético, sobre uma questão mais futura do Evangelho. Sobre uma construção de pessoas com adoração uma adoração mais espontânea. Inclusive mais nossa. A gente canta muitas músicas de fora, mas tinha música nossa, velho. Era daqui. Inclusive, esses dias eu tô sendo levado ao algoritmo ou ao Espírito Santo. Eu não sei, mas, cara, o que tá tocando lá em casa de Filhos do Homem, o que tá tocando lá em casa de Casa de Davi, não é brincadeira. Não é brincadeira. Faz-me morrer pras coisas. Cara, essa é top, né? Conhece essa? E como criança me gira no ar. Filhos do Homem. Coisa, aí o que eu canto com meu filho no colo, ó.
Todos os vales, todos os montes aplanai, todos os vales aterrai, preparai o caminho do Senhor. Casa de Davi. Sim. Eu cantando isso, falei, cara, que profundo, velho. Quando que a gente parou? Bom, mas voltando lá. E o que me marcou em tudo isso, velho, foi o discipulado, cara. Discipulado. Ó, eu lembro como se fosse hoje. Eu não sei dizer se o discipulado tem que ter afinidade, se você tem que conviver com a pessoa. O que é o discipulado, como Cristo fez? Não, chamou os discípulos, os apóstolos, falou, ó, seguinte, me segue. Aprenda comigo. Não, nem sei quem é o Senhor, não, me segue. Eu não vou falar pra você o que é o discipulado, ou é tudo isso junto e misturado. Mas eu conheci um cara, esse cara que é o Trinca, Luiz Trinca, Sim. Turrão. Sabe Turrão, que esse cara brabo? Mas o cara me conhecia, cara. Esse cara me conhecia de um jeito. Esse cara me conhecia ao ponto de, se eu chegasse nele e falasse, viu? Ele me perguntasse, tá tudo bem? Eu falava, tá tudo bem. Ele, tá bem nada, eu te conheço. E eu começava a chorar. Eu falava, putz, não tá, cara. Tô mal, velho. Então por que você tá mentindo? E esse cara, o Trinca que você falou, Isso. ele foi, de certa forma, um condutor que te ajudou a ir pras coisas de Deus. Exatamente. Como amizade. Discipulado de levar eu pra casa dele. E Nossa, eu que conviver benção. com esse cara. E o filho dele é um amigo em comum. E a gente conviver junto. Cristina, que é a esposa dele, inclusive. Que, inclusive, minha esposa estava junto, mas eu não era casado com ela, nem namorava. A história depois, se quiser escutar a história depois, é longa também, mas... Tem que fazer um podcast só pra Cara, isso. esse cara, velho, ele tava ali junto 24 horas por dia se eu precisasse. Me aconselhando e lendo a Bíblia e falando coisas que hoje, 10, 15 anos depois, mais de 20 anos de convertido, ainda ressoa na minha cabeça. Eu ainda lembro a primeira reunião que eu fui na casa dele e ele pregou sobre Davi, velho. Eu lembro o que ele pregou, eu lembro onde ele estava, como ele estava. E um cara simples, não era um grande pregador, mas esse cara me amava do jeito. Eu sei que ele gostava, porque eu me tornei quase que filho do cara. Parceiro. O filho dele eu considero como um irmão meu. A gente se vê, não sempre como a gente gostaria, mas, cara, quando a gente se vê... ele esteve em casa, agora foi em casa visitar a gente. É muito bom. E eu tô falando isso só por um único motivo. O que aconteceu com o nosso discipulado, cara? Porque lá naquela época o que me manteve foi discipulado. Foi sentar e conviver junto com pessoas que queriam ver o meu crescimento. Às vezes abrindo mão até do tempo deles, da privacidade deles. O cara me presenteava com um livro. O primeiro livro que eu li na minha vida foi esse cara que imprimiu um livro do Luciano Subirá, cara. Pão Diário, eu lembro até hoje. Que era um devocional do Luciano Subirá, imprimiu, eu li, ele, você gostou, vou imprimir outro, imprimiu, ele imprimia com a impressora dele e me grampeava e me dava, e eu lia aqueles livros, e eu comecei a gostar de ler porque esse cara me incentivou. Eu gostava de sair pro mato, pescar, porque esse cara me levava. Esse cara andava comigo todo santo dia, o filho dele junto, a galera junto. Então, aonde foi parar o discipulado? Então, o que me marcou no evangelho, no meu retorno, como você perguntou, foi... Eu fui discipulado, cara. Sim, o acompanhamento. Muito. Eu virei parte da família do cara. Rodrigo, hoje existe isso? Olha, eu não sei dizer se o humanismo entrou e as pessoas se sentem tão independentes, né? Eu sou independente, eu sirvo para mim mesmo. O meu celular já me contenta, talvez. Eu tô com o meu aparelho ali, né? Eu libero todas as minhas saciedades ali e continuo ansioso, continuo insaciado. Mas eu acho que as igrejas ganharam uma forma, e eu não estou falando de uma ou outra, eu estou falando de todas as igrejas. De maneira generalizada. Todas. Né? E você pode medir isso por uma simples métrica. Não importa a quantidade de membros numa igreja. Normalmente, não é todas, mas normalmente, nem 10% da igreja serve. Pode pegar uma igreja de 10 mil membros, você vai encontrar em média de 1.000 pessoas que vão servir. Uma igreja de 10, você vai encontrar 1, 2. É 30, 3, 4, 5 pessoas que servem. E dentro dos que servem nas comunidades até maiores, você vai encontrar os entusiastas. Eu estou falando de pessoas que às vezes nem se converteram. Eu sei que é absurdo, parece absurdo. Mas eu estou falando de pessoas que não tiveram um encontro com o Espírito Santo de Deus ali, de falar, cara, Deus é
É como se perguntar para mim, Deus existe? Deus não existe, eu não creio que Deus existe. Porque se ele existisse, ele teria que ser criado, ele teria que ter sido inventado. Deus não existe, Deus é. Sim. Deus é, a minha fé é, a sua fé é. E o que aconteceu com as comunidades é que eu comecei a perceber que como nós evoluímos como comunidade, a gente cresceu, a gente tem estrutura. A gente modernizou, Modernizou e tá tudo bem. E junto com essa modernização veio a estrutura, Muito veio bom. o pessoal, tete a tete, modernizou. Reconhecimento social. Sim, a igreja tem o seu respeito, o seu devido respeito. Eu acho que assim, só te interrompendo, né? Desculpa. Eu penso que nesse novo tempo que nós estamos vivendo como igreja, a gente sabe o que é a igreja, você sabe minha filosofia sobre isso, sobre templos e denominações. Hoje está cada dia mais interpessoal. As pessoas não querem mais demandar do tempo, igual o Trinca fez com você, para te acompanhar, para realmente mostrar um caminho, para te orientar. As pessoas não querem mais desprender do tempo delas para investir em outra pessoa, para servir. Né? Inclusive, eu estava falando com uma pessoa esses dias, né? A gente pode falar, mas não pode revelar fontes nunca. E a gente falou de uma igreja, inclusive você deu um dado para mim, a igreja tem tantas pessoas, aí a gente chegou à conclusão de que nem... E depois eu confirmei esses dados que a pessoa falou, lá tem muita gente. Eu falei, mas tá, quantas pessoas servem? A gente chegou à conclusão de que não passava de 20% que servia da igreja. Então, hoje eu vejo essa necessidade, essa carência. E você, com esse testemunho de vida, né, a gente pode ver que é muito presente. E como que foi, como que serviu isso para você, na sua maturação como cristão? O que isso influenciou hoje, você pensando e vendo? Porque a responsabilidade dessa geração que está vindo é nossa. A bucha é nossa, sem dúvida, sem dúvida. E como que você se sente essa responsabilidade? Como você tem agido? Eu sei que você é uma pessoa que se preocupa com outras pessoas, né? A gente já vai entrar logo nesses assuntos, mas você acha que a gente tem que retomar esse tempo e começar a viver de uma maneira diferente? Eu vou usar esse termo que você falou, discipular, acompanhar, orientar. Você acha que isso está em falta e isso é um assunto que deveria voltar em pauta para a igreja atual? Cara, tá muito em falta. Eu digo que está em falta porque a nossa vida ficou boa. Eu lembro de uma música, acho que Judson cantava, né? Você não vê as pessoas se afundarem, quem se importa? Eles usavam um termo lá, dormir de luz acesa. A gente tá tão bom, tá tão legal que a gente dorme de luz acesa, velho. Tá sendo iluminado, mas não quer iluminar, não quer fazer isso pelo outro. E além dessa questão importante do discipulado, né? Que eu digo que eu vivi um discipulado, não sei se foi exceção, não sei dizer. E ele aconteceu em outra esfera também, com os amigos que eram discipulados. Ou seja, enquanto eu era discipulado, nós fomos criando uma rede de amizade com esses amigos da comunidade, da nossa igreja, que começaram a se tornar irmãos reais. Não é irmão de boca, irmão. Sim. Irmão de se preocupar com o outro, irmão de conviver, irmão de botar a mão na cabeça do outro e orar pelo outro, de chorar junto, de ir pro monte e comer pão com mortadela e tubaína. É que a gente tava comentando isso aí Isso, pãozinho com mortadela e tubaína. E aí o que acontece? Então, voltando no discipulado de novo, cara, a gente precisa compreender que se não houver convívio e entrega e negar o seu tempo, entregar o seu tempo para as pessoas que precisam, não vai ter resultado. Rodrigo, eu também vejo essa urgência, na verdade, né? Eu vejo isso muito presente, é um negócio que na evolução da igreja a gente se perdeu, de certa forma, a gente se perdeu. Tem como a gente retomar da onde a gente estava? Você acha que tem como? Cara. Ou a gente tem que reformular, achar novas estratégias para se reinventar ao longo desse tempo? Porque veio uma pessoa aqui no último podcast, o Ed, que é também das antigas, e ele falou, hoje em dia as pessoas estão cada vez mais egocêntricas e egoístas, e o evangelho não está sendo compartilhado, cara. Qual que é a receita para que isso mude? Será que tem alguma forma? A gente está falando para cristãos, né? Sim. Eu acho que, primeiro, não se esquecer do dia que foi chamado e como estava quando foi chamado, que é o meu caso. Perdido totalmente. Mas não perdido assim, às vezes as pessoas não estão perdidas na droga,
A vida dela não tá na bebida, que é o mais comum, né? O do Sim. gospel, né? Eu não bebo, não fumo, não assisto novela. Não é isso. Eu tô falando perdido na alma. Sim. Perdido dentro de si, perdido no seu rumo, no Ou curso. vivendo de um engano, na verdade. Exato, a pessoa Sem tá direção. totalmente perdida. Quando houve esse resgate para nossa vida, o que a gente compreendeu? Cara, eu preciso avisar. Eu preciso avisar todo mundo, velho. Eu preciso falar, propagar isso. Eu preciso falar. Eu preciso contar o que está acontecendo comigo. Então, os pontos principais, eu acredito que seja... Primeiro, voltar ao discipulado de caminhar junto. Não tem como, velho. Você não caminha junto... Não dá, velho. Se você não convive com seu irmão, você não vai conseguir compreender, inclusive, as falhas. Não tô falando de conviver com pessoas que se julgam santas e perfeitas. Eu tô falando de convívio de família. Esses amigos que eu construí lá até hoje, amigos de 20 anos, cara. O que eu prezo hoje eu preciso estar com esses caras, no mínimo, uma vez na semana ou a cada 15 dias. Eu tenho que ver, eu tenho que falar com esses caras, eu tenho que ter um contato pleno, porque eu confio neles até para confessar um pecado, um erro, alguma coisa. E esses caras não vão passar um pano, não. Se eu falar alguma coisa para qualquer um desses caras, para você não vai chegar, irmãozinho, não, vamos ficar quieto. Você vai descer ele a ripa. Por quê? Porque se você ama alguém, você corrige. Sim. Se você gosta de alguém, você corrige. Então, primeiro ponto, se você gosta dessas pessoas, se você quer discipular essas pessoas, tem que ter convívio. Sim. Então, uma das ferramentas seria essa, voltar a essa base simples. Uma pessoa, velho. Não é 10 pessoas, é uma pessoa. O que esse cara... A gente tá ouvindo uma história esses dias. O cara que converteu o Billy Graham, ninguém sabe o nome. Mas o Billy Graham e o parceiro dele contam que estavam passando viram uma cruzada, alguma coisa assim. Eu não sei bem a história, né? E o pessoal pode procurar depois. Mas o que se ouve é que eles entraram naquela igreja e não queriam meio que entrar. Alguém chegou neles e aí falou, vem aqui, sentar na frente. E ali o Billy Graham se converteu, velho. Ninguém sabe o nome, nem onde é essa igreja, sei lá, qual a informação que tem. Mas esse o fruto que esse cara gerou... Um Billy Graham, cara. Então, não é pra gente, de repente, quer ganhar as nações e fazer um arrebento. Cara, nem no bairro, velho. A gente não conseguiu chegar. Às vezes nem na casa, Rodrigo. Nem na casa. E eu tô falando de não ser aquela pessoa crente que sangra a orelha, né? Sangra o ouvido dos outros. É chato. Não, cara, chegue e respeite o ambiente. Eu sei que é o beabá isso aí, é o beabá do evangelho, é o beabá. Né? Filipenses fala, seja temperado com sal. Né? Saiba se portar com quem é de fora. Tem esse zelo, né? Efésios ou Filipenses, não me recordo. Então, tudo isso tem a ver com o processo de convívio discipulado. Então, a igreja precisa retomar isso, precisa conviver de novo com as pessoas, precisa ter olho no olho. Não importa se a igreja é grande ou pequena, dá para fazer. Nos pequenos grupos, a gente tem visto que a gente nos pequenos tem grupos... os partilhamentos da igreja hoje. Isso, os pequenos grupos resolvem isso, mas ainda assim não é o bastante para você ter um conhecimento profundo da vida daquela pessoa. Não é cuidar da vida dos outros. Tem que ter o pessoal. É lembrar que aquela pessoa pode estar passando por uma dificuldade, você tem que conhecê-la. Quando você estava falando aqui, Rodrigo, tem uma pessoa aqui na nossa comunidade, né? E eu acho muito interessante e vale eu salientar essa experiência. Não vou falar o nome, mas essa pessoa sabe o que eu estou falando. Ela era uma pessoa viciada no alcoolismo. Muito viciada no alcoolismo. E uma dessas pessoas chegou, né, até ele, através de uma comunidade e tal. Inclusive essa pessoa foi... Eu que ganhei ela para Jesus, né? Na época da adolescência ainda. E... cara, vamos pra igreja. E grudou no cara. Grudou o cara de uma forma, cara. Virou parceiro. Grudou o cara, porque a ponto dele chegar a falar pra mim assim, cara, eu tenho que agradecer muito a vida dessa pessoa. Porque às vezes eu levantava de manhã e falava assim, cara, vou pro bar. Vou beber. E quando eu pensava em fazer isso, batia a palma na frente da minha casa. Aí eu ficava constrangido e tal. E daí ele, não, vou ficar aqui. Ele ficava o tempo todo do cara, ao lado do cara, pro cara não ir pro bar, pro cara não beber. E falava assim, às vezes domingão chegava, a gente ia pro monte, voltava do monte, eu dormia, eu falei, vou levantar cedinho pra ir, cedinho o cara tava em casa. Nossa. E tal, marcando o cara de uma forma. E hoje, ele contando pra mim, eu falei, meu, cara, que negócio interessante. Ele agradece. Cara, o cara participou ativamente, né?
Às vezes não ficou lá na Bíblia toda hora e falando das coisas de Deus. Não. Juntava em grupo de oração e orando. Mas a marcação que ele fez, a forma de estar no cotidiano ali, foi o que afastou a pessoa das coisas que, de certa forma, afastava ela de Deus, aproximou de Deus. Né? E outra, ter algo em comum, cara. Sim, sim. Cristo é o que nos une. E quando você estava falando, eu comecei a lembrar, cara. É isso, a gente precisa. É simples, é puro. É Cristo quem nos une. Cristo nos une e nós deixamos claro que nós não somos perfeitos, que tem um monte de defeito, mas vamos caminhar junto. Eu tenho uma frase que você falou um dia que você veio ministrar aqui, eu nunca esqueço. Você, se tirar Jesus de mim, não sobra nada. Não sobra nada. Só coisa ruim. Só coisa cara, ruim. Eu adotei essa frase, Só muito boa. Ruim. Por que coisa ruim? Porque, cara, até o bem que a gente faz tem uma intenção. Sim, a gente é muito mal intencionado, na verdade. Até o discipulado, o perigo na época era esse. Como a gente estava aprendendo ainda sobre convívio cristão e discipulado, é aquela coisa de, cara, esse cara tem que dar certo. Não, você vai pregar o evangelho independente do resultado. Sim, sim. Aquele negócio de não olhar pro fruto. Não interessa. É só semear. Simples assim. Sim, sim. Ah, mas e se o cara desviar? Não, você não entendeu. É sobre você. Deus está querendo tratar o seu ego, está querendo tratar a sua intenção. O próprio Cristo, velho, Judas ia trair. Ele sabia e ele continuou com o cara na mesa. Ele não tinha... É seguinte, eu tenho um propósito, eu vou ir no meu propósito. Não, mas o Judas aí, cara, vai te trair. Não. Eu já sei, isso aí vai acontecer. Aconteceu comigo, vai acontecer com vocês, tá tudo bem. Você vai ser traído. Eu digo mais, eu vou exagerar. Você tem que ser traído. Você tem que ser passado para trás. Você tem que ser julgado injustamente. Porque esse processo vai tratar o seu ego, o seu caráter. Você não gera expectativa falsa, cara. Você fica sempre com aquela... Não, mas ninguém me reconhece. Ainda bem que ninguém te reconhece. Você não tem que ser reconhecido, cara. Porque você não precisa desse reconhecimento. Se Cristo for o suficiente, acabou. Sim. O resto é irrelevante. Acabou. Aproveitar que você tocou no assunto de Judas. Rodrigo, eu creio que você tem tanto quanto eu experiência no Evangelho. E essa experiência do Evangelho nos traz boas recordações, assim como a gente está lembrando de coisas que agregou no nosso passado, mas também a questão das denominações, a questão dos tempos também nos trazem muitas frustrações. Muita. Eu queria que você comentasse, porque aqui, gente, o nosso maior objetivo não é passar para as pessoas a ideia de que a comunidade, de que o templo, de que a denominação é perfeita. Nenhuma é, cara. Não existe. Não. Né? Mas é passar o evangelho aquém da denominação e que nós somos pessoas, nós somos imperfeitos, né? O meu pai falava muito isso, que dentro da igreja tem as piores qualidades de pessoa. É o ex isso, é o ex aquilo, é o ex... Então são Junta pessoas tudo. Regeneradas que estão tentando viver para Deus. E é isso que eu procuro passar, né? Eu sei que ao longo do tempo o evangelho ele vem sofrendo algumas mutações. Muita coisa. E eu queria que você falasse, de alguma forma, já te frustrou alguma vez? Não precisa falar nome, não precisa falar ministério. Vou falar nome. Brincadeira. Já teve experiências ruins? Eu acho assim que do tempo, mais de 2 décadas aí de cristão, você deve ter isso também, para mais. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais, então. Cara, o que eu vivi nesses 20, inclusive 20 anos na mesma comunidade. São 20 anos que eu estive nessa comunidade. Inclusive aconteceu de haver um momento que teve o rompimento. Teve cara, chegou o dia derradeiro. E aí eu volto no discipulado de novo. A música que cantava na minha cabeça era de quando no discipulado eu aprendi o seguinte: olhe para Cristo, olhe para Jesus. Se estiver fora do que a Bíblia diz, não negocie, não fale o contrário do que a palavra diz, não importa quem seja. Então uma coisa que os cristãos têm que aprender é que não importa quem seja, a altura que esteja, é o líder tal, o cara, o consagrado das nações, cara, não interessa. Se falou algo fora da Bíblia, qualquer cristão tem direito, dever e autoridade. Os bereanos têm que falar. Obviamente tem jeitos de falar. Você pode comunicar de 1000 maneiras diferentes a mesma coisa, mas com respeito, porque você também pode estar equivocado,
Você também Sim, pode sim. estar com o seu ego inflado e querendo a sua posição. E isso é igreja. Isso é as comunidades. Eu digo que dentro de todas as igrejas tem alguns cristãos. Dentro de todas as igrejas tem alguns cristãos ali. A grande maioria talvez não entendeu, mas alguns cristãos têm ali sim. Sim. Não, mas eu não gosto da comunidade tal, da placa. Não interessa. Lá dentro tem ovelha. Respeite a ovelha que está lá. Sim. Então tem o jeito de falar, o jeito de comunicar. Mas o meu processo até de rompimento com a comunidade que eu fiz parte, e até esses tempos eu estava pensando e pensando com alegria de tudo que eu vivi lá. Olha que coisa doida. Em nenhum momento eu me sinto decepcionado ou frustrado ou arrependido de ter vivido o que eu vivi lá. Sim. Tudo que eu vivi lá, 100% foi um propósito de Deus. Que me trouxe aonde eu estou hoje, inclusive. Principalmente as dificuldades, cara. Não teve uma dificuldade que eu vivi naquela comunidade que eu não uso como ferramenta hoje. Nenhuma. Tudo que foi vivido lá. Detalhe, eu não era um santo, né? Não era um anjo intocado, né? Não é isso. Eu tô querendo dizer que tudo que eu vivi lá foi necessário, velho. Porém, quando nós nos confrontamos com algo errado, sendo parte de uma comunidade, nós temos o dever de falar. Eu tenho um amigo que há um tempo a gente conversou, e ele falou assim: Rodrigo, eu errei, cara. Ele cometeu teve um deslize, e ele falou só que é o seguinte, eu tinha amigos do meu lado, vendo os meus deslizes e achando até engraçado, velho. E depois que eu caí, ele desejou morrer várias vezes, ele desejou tirar a própria vida. Foi assim, uma situação terrível. Ele falou: ó, se um dia você vê eu, cara, deslizar um pouquinho que seja, perca a amizade comigo, mas não deixe, velho. Chame minha atenção, seja agressivo, mas não deixe, velho, eu pecar vendo eu pecar. É diferente, eu não vi, beleza. Não, você viu e deixou. Não faça isso. O que ele quis dizer com isso? Cara, se você ama a liderança que você está hoje, se você ama a comunidade, cara, sente com amor. Sim. E se você não for bem recebido com amor na hora de falar, você já vai entender, tem coisa errada. Tem coisa errada, cara. Pô, você fica bravo se eu chegar e... Ô, Júnior, eu tô com uma dúvida. Chega com educação. Isso aqui, como que é? Você vai responder com naturalidade. De maneira irmão, nenhuma, eu até agradeço. Até agradece. Eu até agradeço. Mas é muito estranho quando você tem uma confronta. crítica aqui, quero conversar. Por que isso? Não, a gente vai entender, a gente vai tentar de alguma forma expor o pensamento da gente, a visão da gente. Tá ótimo. Não, vamos sanar as dúvidas, vamos sanar qualquer suspeita. Sim, você vai se ofender? Bom, de maneira alguma. Por quê? Muito pelo contrário, isso serve para o crescimento. Existe liberdade de que aquele pensamento, óbvio que tem maneiras de falar, de comunicar. Quando você chega com a verdade, você pode sofrer uma invertida. Então, chega com educação, né? Dá para conversar. Mas quando essa liderança entende que você é um perigo por perguntar, tem alguma coisa errada, cara. Sim. Tem alguma coisa errada. Exige aquela idolatria constante, exige aquela atenção velada. Você não pode visitar outras comunidades. Você começa a perceber que ali tem alguma coisa estranha. Por que você não pode aprender com outras pessoas? Né? Visão mais visão é divisão. Já tinha umas histórias dessa aí. O famoso, você tá fora da cobertura espiritual. Isso já é macetado já, né? Rodrigo, você acha, né, a sua concepção, você acha que o meio cristão, aí eu não estou falando de crente, certo? Estou falando de cristão. Hoje já está abrindo os olhos, tá caindo as vendas. Que eu vou citar, né, o meu caso, né? Eu participei do tradicionalismo por muito tempo, né? E no tradicionalismo você não pode questionar. E se você questionar, você é o rebelde. Essa que é a verdade. E quando nós fomos começar o nosso projeto, o nosso propósito em Deus, eu senti da parte de Deus que nós precisávamos começar algo novo. Porque o Espírito Santo falava comigo, não se muda uma cultura que está permeando há 2, 3, 4, 5 décadas. Não tem como. Então, comece uma nova. Então, hoje, você acha que, de certa forma, a mente das pessoas estão se abrindo para esse novo? Ou você acha que ainda existe grande parte das pessoas que, de certa forma, talvez a gente esteja abordando um caso, né? Falando em entrelinhas aqui, mas tem pessoas que estão precisando que a mente, o entendimento seja aberto. Você acha que ainda existem pessoas que são cegadas,
que estão, de certa forma, envolvidas debaixo de plano espiritual, de cobertura espiritual, e às vezes vê coisas que não... Cara, isso não tem nada a ver com a palavra, isso não tem nada a ver com o reino, isso está totalmente na coordenação e na direção humana. E às vezes fica preso em determinado lugar, fica preso em determinada rotina, que fala assim, não, ele é ungido de Deus, eu não posso questionar. Você acha que isso ainda existe, ou você acha que essas máscaras estão caindo? Eu posso dizer que é um processo de alforria. A alforria, para quem não sabe, é a libertação da escravidão. É o João 8,32, conhecereis a verdade. Tem várias situações, eu vou falar a minha. Imagine uma situação, eu vou usar uma parábola aqui até. Sim. Imagine que eu nasci com os meus pais e eu não escolhi os meus pais. Eu não escolhi com pai e mãe que eu teria. Eu não pude escolher. Não é viável isso. Quando você nasce para o evangelho, normalmente você nasce em um lar espiritual, entre aspas, numa comunidade. Isso é bem comum, você vai nascer numa comunidade. Você não escolheu aquela situação porque você nasceu ali. Você nasceu ali porque estava numa crise absurda. Você nasceu ali porque estava com dificuldades. E ali você encontrou Jesus. Mas aquela comunidade é imperfeita. Sim, sim. O que às vezes acontece? Nós temos uma devoção por aquele lugar. E o que eu tenho aprendido é o seguinte. Se foi te dado por amor, é de graça. O meu filho está com 18 anos. E constantemente eu lembro ele. Falei, você não me deve nada. Tudo que eu fiz por você foi porque eu sou seu pai, velho. Você não me deve nada. Decida o que você vai fazer da sua vida. O que as comunidades têm feito hoje é... Você nasceu aqui, cara. Escute o que a gente está falando. Confie. Tá tudo bem. Mas chega uma hora você tem que fazer igual a Abraão. Você tem que libertar não daquele espaço, daquele lugar. Não é que você tem que sair de lá. Mas o que é que você construiu dentro de você? O que você leu da Bíblia? O que você experimentou de Deus individualmente que te faz entender que dentro da sua comunidade, se você não tem nenhum questionamento, tem alguma coisa errada. Ou você é iludido ou aquele lugar é perfeito. O lugar não é perfeito. Eu acho que é muito provável que você esteja iludido. Então quer dizer que eu tenho que ver os defeitos? Sim, mas tem defeitos de uma comunidade que dá para conviver tranquilamente. Sim, é o suportável, que né? Para você, inclusive, é defeito, mas para outro irmão aquilo não é um defeito, não é um problema. Então o maior problema hoje é a pessoa conseguir coragem da sua alma de falar, eu vou questionar esse sistema que foi construído em volta de mim. Esse paternalismo que está em volta de mim. Então é um processo. Eu levei 20 anos. Sim. Foram 20 anos construir. Eu vou falar para você que eu comentei isso com você, né? A primeira vez depois que eu tive essa questão do rompimento, é uma coisa que morreu alguém de sua família. Parece que você perdeu a família. A primeira vez que eu estendi a mão na bênção pastoral foi aqui. Olha que foi na sua comunidade. Depois de alguns anos, eu precisava passar por um detox. Olha que palavra incomum, né? Um detox, porque dentro da minha cultura de convívio, aquilo era tão importante que parecia um sacrilégio não estender as mãos na hora da bênção pastoral. É uma coisa tão bonita, tão eclesiástica, tão da nossa cultura, que é bonito manter. Não, por que eu escondi a minha mão? Porque eu precisava comunicar para minha alma, para minha mente, falar, cara, você não é obrigado a fazer isso. Isso aqui não tem nenhum fundamento que vai te prejudicar ou te favorecer. Isso é parte do convívio da sua família. É orgânico, é natural. Então, o que é que eu não consigo fazer? Eu tenho medo de não fazer e parece que eu não vou nem receber. Que ponto que eu estou espiritualmente que eu já não consigo mais pensar por mim mesmo, eu não consigo mais questionar, eu não consigo mais fazer pergunta nenhuma, eu não consigo perguntar, velho. Como eu cheguei na liderança, eu falei, viu, você não é um anjo da igreja, está errado. Anjo não peca, anjo não comete erro. Não, mas você não... Não, eu entendi, mas mesmo que não é a sua intenção, as pessoas não compreendem. A massa não compreende. Falado assim ao vento, não, tem que ser uma coisa bem explicada de maneira mais íntima, né? Sim. Então, todo o processo nosso hoje das igrejas, eu acho que essa quantidade de pessoas que estão nas comunidades, mas não estão envolvidas com a comunidade, é porque, de certa forma, ficou mais prático receber as ofertas, os dízimos ali, a pessoa que frequenta o hype da igreja, a igreja está hypada, qualquer igreja está hypada. Viu? Você tem uma mensagem, cara. Você tem uma palavra de ânimo. Quem que não quer ouvir? De vez em quando você põe uma música para dar ânimo.
Todo mundo quer ânimo, quer essa injeção. Só que isso não dura, cara. Isso não dura. Então as pessoas preferem participar de um culto, não se envolver. Não, eu vou ficar aqui no meu cantinho. Você quer ficar no seu cantinho? Que jeito, cara? É egoísmo. Né? É o caso dos filhos. Eu tô com outro bebê. A quantidade de pessoas que ficam abismadas de eu ter um filho depois, com 40 anos depois. Eu falo, não, gente, eu cometi um erro. Era para eu ter feito isso lá no começo. Eu cometi um erro. Porque para mim tem um significado. Não é para ter significado para todo mundo. Cada um tem o seu. Mas para mim tinha um significado. Eu fugi, cara. Eu fugi. Eu falava, não, dá muito trabalho. Filho, não dá trabalho. Só é propósito em cima de propósito, é ensino em cima de ensino, é quebra de expectativa em cima de quebra de expectativa. E aí, quando eu percebo isso, eu quero fazer parte. Eu quero participar. As pessoas não querem fazer parte porque elas não querem gerar nada novo. Não é interessante gerar. Eu não quero ter compromisso com você porque amanhã eu quero ir embora. Sim. E eu não quero que você me envolva em nada porque eu vou, inclusive, a decepção que eu tive com a comunidade que eu participava não foi com as pessoas da comunidade. Foi com o meu comportamento em permitir isso por muitos anos. Era só eu falar, não, tá tudo bem, pessoal, tchau, Deus abençoe. A saída fica mais difícil porque você prolonga algo que está te fazendo mal. Parece que tem um cordão umbilical. Cara, tem que ser cortado. É alforria. Você não tem coragem porque você acha que aquilo ali Você para de se alimentar por você mesmo porque Exatamente. tem alguém te alimentando. E qualquer coisa que der certo ou errado, veio de lá. Parece que é o único lugar da terra que você se encaixa. Sim. E você falou uma coisa, você usou até a palavra rompimento, né? E eu creio que tem fases da vida da gente que é necessário romper. A gente precisa romper com algumas coisas, com alguns credos, algumas crenças. Eu nasci lá, vou morrer lá. Aquela pessoa, pra mim, ela foi a pessoa que... Mas tem coisas que a gente precisa romper. Talvez se eu não tivesse perdido meu pai, né? Uma fase difícil, né? Uma fase muito difícil, muito complicada que a gente viveu. Talvez hoje... Deus não teria se revelado na minha vida. Hoje mesmo eu tava pensando antes de vir pra cá, tava tomando banho. E eu falei, cara, vou subir pra uma podcast, cara. E eu lembrei, o Espírito Santo me fez lembrar, sabe, Rodrigo? Que desde pequenininho eu gostava de me comunicar. E eu lembro que a primeira mensagem que eu trouxe foi numa rádio. Foi em Angatuba, na cidade de Angatuba. Pode pôr pra ele. Obrigado. Foi na cidade de Angatuba, meu pai tinha um programa na rádio local, a Atividade FM, acho que era Atividade ou Ativa FM, né? O Gustavo, em Angatuba. Acho que o Gustavo deve estar assistindo essa podcast, ele vai lembrar. Ativa FM ou Atividade FM, acho que era Atividade. Meu pai tinha uma programação de domingo ao meio-dia lá. E a gente ia, um dia meu pai falou assim, eu sempre ia para acompanhar meu pai, daí ele falou assim, filho, quer falar alguma coisa? Aí eu falei, eu quero pregar. Aí ele falou, você quer pregar? Então ele cedeu, ele viu, eu tinha 10 para 11 anos. 10 anos eu tinha na época. Aí meu pai cedeu um Pregador espaço. mirim. Eu entrei, cara, e eu ministrei 10 minutos sobre a passagem do filho pródigo. Rapaz, meu pai ficou tão orgulhoso. E eu tava tomando banho, tava pensando, falei, cara... Como se meu pai tivesse vivo hoje, eu queria que o meu pai tivesse vivo hoje pra ver, cara. Eu não sei se eu nem vou cometer uma heresia aqui, Rodrigo. Mas se o meu pai estiver vendo o que o sonho dele, que o projeto dele de igreja era dele, né? Hoje a gente tá vivenciando isso. Hoje meu pai tinha lá na Transul FM em Guareí, na Atividade FM lá em Angatuba. E eu participando ativamente, hoje ele tá vendo, cara, hoje a gente tem uma podcast, começamos uma podcast, é nova, mas começamos. Hoje nós temos um ministério. E, cara, que é o rádio, né? Não, é o rádio de hoje. Mas para isso é preciso alguns rompimentos. Porque se eles não viessem, a gente não evolui, cara. Eu queria que você falasse, Rodrigo, eu sei que você tem 2 projetos hoje. Nós estamos caminhando perto de 1 hora já de podcast, isso? Mas, cara, essa não tem como fazer em 1 hora. Eu sei que hoje você está atendendo a 2 projetos. Eu queria que você começasse a falar. Antes você era liderado. Antes você estava debaixo de, vamos colocar assim, ordem de pessoas. Sim. Vamos colocar assim. Tá tudo bem, é isso. Eu queria que você falasse hoje, passando para outra banda, estando do outro lado. Do outro lado. Eu queria que você falasse, vamos começar pelo projeto, que é um cara maravilhoso.
projeto do Siloé. Que você é presidente do Siloé. Hoje eu estou como presidente. Eu queria que você falasse o que é o projeto para quem não conhece. E eu queria que você contasse as suas experiências hoje, como que é estar à frente de pessoas. Comece contando sobre o projeto, depois você fala dessa experiência. Legal. Bom, Siloé surgiu logo após esse rompimento. Vamos falar rompimento, né? Vamos colocar isso. Esses amigos decidiram que não iam parar. A gente falou, cara, a gente não pode parar. Que são dois extremos, né? O que a dor faz com você. Ou ela te para ou ela te impulsiona. Sim. Nesse caso, nos impulsionou. Então, nos juntamos em 10 amigos. 10 casais, no caso, né? Foram 10 casais. Aliás, 5 casais e total 10 amigos. E todos com uma experiência vasta em servir. Por isso que eu falo, o tempo que a gente conviveu foi de aprendizado. Não desperdiçamos nada. Nada. Nem as pregações que ouvimos, nada se desperdiçou. Não foi um erro que nós cometemos lá. Sim. É bom falar isso, porque às vezes as pessoas falam, não, mas e agora você está... Não. Todo o processo foi maravilhoso. Eu creio que foi até uma preparação. Eu tenho certeza. Tudo que eu tenho hoje veio desse convívio em comunidade. Então, cara, foi maravilhoso. O processo de rompimento é chato, é ruim. Mas, cara, foi necessário. Muito necessário. A imagem fica desgastada um pouco. Você sabe disso aí. Muito. Não, leva tempo. E aí, nesse processo, nós decidimos, vamos continuar. E aí, há 3 anos atrás, a gente decide que vai começar o Siloé. Reino em Movimento. Ricardo tem uma ideia ali de nome, de estrutura, tem um sonho já. Aí junta mais um amigo, muitas as mulheres professoras ali com uma facilidade de lidar com criança, cara. E incrível. Ele é focado em criança. Criança, 100%. A gente ensina o plano da salvação para crianças. E a gente já teve aqui, né? Sim, foi uma benção, foi maravilhoso. Cara, eu vou arriscar dizer que já estamos perto ou passamos de 3.000 crianças atendidas já no projeto. E dessas 3.000, muitas crianças aceitaram Jesus nos eventos. Nossa, que benção. Crianças se convertendo, crianças chorando, só que a equipe fica mais chorosa que eles, né? É muito mais emocionante para nós. E comissão pequeno, cara. Hoje a associação bem estruturada, com diretoria, eu como presidente, vice-presidente, Tércio. Tem toda a equipe ali muito organizada. Toda a sua família envolvida. Cara, minha família sempre tá junto. Né? E é curioso, assim, algumas pessoas talvez não saibam, mas é curioso que vocês começaram essas 5 famílias, né? Ou 10 famílias? 5 famílias. 5 casais, né? E cada um tomou um rumo diferente. Todos em comunidades diferentes, mas se uniram por um só propósito. Eu acho que um ou outro ali que acaba dando certo na mesma... Mas praticamente todos os membros são diluídos em outras comunidades, que são as mesmas, né? É a mesma igreja, mas a gente está em outra geolocalização, né? Sim. Um em Esmirna, outro em Éfeso, outro... cada um na sua localidade. Sim. Mas as pessoas sempre falam, mas vocês não são da mesma igreja? Sim. Somos da mesma igreja. Só não da mesma denominação. Mas ele não é de tal lugar. Sim, mas a gente está na mesma geolocalização, mas a mesma igreja. A mesma igreja. É o mesmo corpo. E hoje o Siloé tem, assim... Cara, muitas dificuldades. É o que eu falo. Vocês estão em quantas pessoas hoje? Hoje, cara, em voluntários, eu posso arriscar dizer de 20 voluntários aí para mais. Eu posso arriscar. Nem todos vão em todos os eventos, mas se juntar ali a galera... A gente fez um evento agora, sábado, a nossa reunião ali, quase que anual. Infelizmente eu não pude estar. Não tem problema. Pastor Anderson Bonfim estava lá, Andréia Bonfim, Roberto, dando uma mentoria, ensinando a lidar com pessoas. Essa questão ali... Acho que a gente estava em 50 pessoas. Nossa, algumas igrejas convidadas também, algumas pessoas que a gente tem uma certa proximidade. Mas em 50 pessoas, mas eu arrisco dizer ali entre 20 e 25 é possível. Tem que dar uma conferência, a gente acaba não contando muito, mas tá nessa média de pessoas aí. E, cara, uma alegria em servir, cara. Todo mês um evento, por 3 anos seguidos, a gente tá ali, moendo. E vai em comunidade carente, e vai em lugar que... O foco de vocês é mais comunidade carente. Igreja que solicitam vocês. Isso. Esse ano a gente nós não estamos atendendo igrejas. Mais comunidade. Só comunidade. Que benção. E a gente, claro, precisa de uma igreja que faça a ponte depois essas crianças se converterem e tudo mais. Mas normalmente está atendendo e lar de idosos, a gente já fez. Que legal. E agora é o lar de crianças, né? Então a gente está atendendo também esse público que tem muita demanda e necessidade. Gente do céu, coisa mais linda, você chegar num lugar... o último que a gente fez agora, inclusive,
as crianças meio sentadinhas ali, quietinhas, na hora do apelo se levantam chorando, cara, e querem Jesus de todo jeito, abraçam a gente vê que tem uma receptividade muito grande. Então tem gente precisando. Então o Siloé tá nessa pegada. Cara, aprendendo muito. E como que é as experiências? Está na frente? O que muda de estar junto com a liderança? Porque eu nunca digo que eu sou o líder do Siloé, porque eu não sou. Hoje eu sou o presidente, respondo essa função quase que ali do PJ nosso, sim, né? sim. A gente tem associação. Mas o grupo decide tudo em conjunto. Que legal. Eu não tomo uma decisão se o grupo não decidir. Se o grupo não aceitar, eu posso ser o porta-voz às vezes, eu posso ser às vezes o condutor de uma ideia, de alguma questão, mas eu não decido nada. Rodrigo, isso já é um aprendizado. Sabe por que eu falo que é? Porque vai uma dica aí para você que talvez esteja vivendo isso. Não se constrói uma visão com uma pessoa só. Deus pode dar uma visão para alguém, mas isso é partilhado. Então, sim, talvez no tradicionalismo que nós crescemos, esse é um grande defeito, porque todas as decisões são tomadas à porta fechada por uma ou duas pessoas, e daí todos acatam. E quando nós compartilhamos isso e precisamos de pessoas para, cara, eu quero ouvir o contraditório para me tomar uma decisão, e às vezes eu quero ouvir outras pessoas. Eu creio que isso já é um aprendizado que talvez no seu passado você já vivenciou muito. E hoje você toma uma atitude diferente. E isso faz toda a diferença. Nós precisávamos passar por isso. Sim. Só tem um jeito. Sentindo, tomando, experimentando. E é interessante porque todo mundo conhece os meus defeitos. Dentro da estrutura Siloé, eu sou o Rodrigo. Eu não sou o presidente Rodrigo. Não tem nada a ver. Está muito longe disso. Existe respeito, existe sim. Eu conto com pessoas lá que são irmãs e amigas. Não tem como. Mas juntos nós temos feito algo para o Senhor. Sim. E se as pessoas estão trabalhando, por que eu que vou decidir? Se eles são parte integrante do grupo, por que eu decido por eles? Como que engaja se eu não decidi, se eu não fui convidado a participar, se eu não tenho opinião, não tenho voz ativa? Como é que eu amo algo que eu sou usado para fazer algo? Não, eu quero ser um instrumento, eu quero ser parte integrante daquela estrutura. Não é um mecanismo, você é parte daquilo. Exatamente. Se fosse corporativo, tudo bem, uma empresa. Não é o evangelho. É institucional, e é filantrópico, então... Exatamente, todos os voluntários cedem o seu tempo, combustível seu, dinheiro do bolso. De igual forma. Os caras dão o que não tem para conseguir ajudar o projeto. Porque a gente não tem grana, né? A gente tá ali, tem grana para fazer evento. Inclusive, os nossos próximos desafios são esses. A gente quer atender um evento maior e a gente não tem nada. E tá menos de um mês para acontecer o evento. E o desafio nosso é decidir. Vamos decidir. O que a gente faz? Junta a galera. Cada um dá uma ideia. Cada um no seu temperamento. Um mais enérgico, outro mais calmo, outro mais brincalhão. Mas todos com o seu espaço. Todos, sem exceção, com o seu espaço. Então é esse aprendizado. Liderar, na verdade, é colar. A gente tem que juntar as pessoas. Sim, é saber lidar com as diferenças. Você tem que colar, você tem que reunir, você tem que abraçar, você tem que olhar no olho, você tem que ter discipulado. Discipulado, às vezes, não é você ensinar alguém, é você conviver com alguém e o comportamento dele te gera um limite. Eu sei até onde eu vou com você. Você sabe onde vai comigo, as brincadeiras, sim. A gente tem porque esse limite é necessário para eu te conhecer. A gente vai dosando o nosso limite. Tem amigo lá que o limite é bem alto, sabe? Tem os caras lá que se eu filmar e paga cesta básica. É de racismo pra cima. Mas é irmão meu. Pode brincar comigo, porque eu também vou pesar. Eu vou brincar. Eu tenho uma família. Família faz isso. Família fala coisa que não fala no público. Mas é porque gerou-se uma amizade. Que diga. Não, vai preso todo mundo. É xenofobia, é racismo, é tudo. É tudo. Mas dentro da estrutura de discipulado e família, você tem essa... Eu vou falar uma heresia aqui, uma licença poética para brincar com o seu irmão. Você tem um limite. Então, o Siloé hoje tem sido uma ferramenta, cara. Uma ferramenta de aprendizado, de ensino. Tem muito para aprender. Eu sou um dos primeiros a reconhecer que eu cometo muitas falhas. Eu sou o cara que demora a responder, resolver algumas coisas. Cara, tô aprendendo agora, tô chegando agora nisso.
Mas os caras têm muita paciência. Eu também tenho paciência com eles, tá? Eles não são perfeitinhos também. Sim, mas sim. esse grupo se ama, cara. Cara, E a gente tá aprendendo assim. eu sou suspeito pra falar, sabe, Rodrigo? Mas, cara, eu vi o trabalho de vocês pessoalmente, acompanhei uma apresentação. Estão muito empenhados, Todos os né? integrantes, cara, é coisa maravilhosa. E eu queria usar esse espaço. Eu sei que alguns irão ver essa podcast. Eu queria parabenizar vocês, né? Que vocês continuem engajados, que vocês ajudem o Rodrigo. Porque a recompensa de Deus pra vocês é muito grande, cara. O projeto de vocês é maravilhoso. E só tem a crescer, Rodrigo. Amém. Só tem a crescer. E o que precisar da minha pessoa, que eu puder Bora. ajudar de alguma forma, contem comigo. Eu falei pra Eva, a gente vai embora, eu gosto de conversar com a minha pessoa. Eu falei, nossa, Vi, que projeto maravilhoso, cara. Que lindo, cara. A gente tem muitas ideias, mas não consegue fazer tudo. E graças a Deus que Deus levanta pessoas que às vezes conseguem fazer até mais do que a gente Sim. imagina. E o projeto de vocês é maravilhoso. Eu louvo a Deus pela vida deles. Mudando um pouquinho para a página 2 aí, eu queria falar, eu sei que você ajuda, né, na estruturação de uma igreja ali na Ilha Comprida. Na Ilha Comprida. Eu queria que você falasse como que é o nome da igreja. IECC. IECC. Lá em Ilha Comprida. É Igreja Evangélica do Corpo de Cristo. É uma igreja que... Bom, começando, né? Também nessa mudança, eu percebi que dentro desse todo esse tempo de estrutura eu aprendi muita coisa. E eu aprendi muita coisa, não de coisas grandiosas, de uma grande igreja. Eu aprendi como lidar com igreja pequena. Sim. Igreja de 50, 100 membros. Eu entendi como funciona a estrutura. Então, nesse tempo, Deus colocou no meu coração o seguinte: ajude essas igrejas a se estruturarem. E como ajudar? Com aquilo que eu sei. Com aquilo que eu faço. Eu aprendi no manual. Eu trabalho com prestação de serviço, tenho um pequeno negócio e, através desse pequeno negócio, eu vou começar a caminhar para auxiliar essas igrejas, auxiliar pequenas igrejas. Aqui, né, a gente fez o palco e a bateria, né? Nossa, aqui é uma benção. Nossa, Rodrigo, você é uma benção na minha vida. Aí a gente, em outras comunidades também, já fiz palco para outras comunidades. A gente aprende um pouco sobre isolamento acústico. E dentro desse aprendizado, eu conheço pessoas que fazem coisas que eu não sei fazer. Sim. Som... tudo, cara. O que você imaginar para uma igreja menor que precisa desse auxílio, porque, cara, não tem aporte financeiro. Sim. Inclusive, no nosso caso, a gente não vai sangrar o povo. Sim, sim. Seguinte, estamos aqui. Vocês querem abençoar o projeto em si, a comunidade? Tá aqui. Não vai vir um gafanhoto, não. Comer nada seu. Né? Então, por ser assim, a gente corre o risco de não ter tanto apoio assim. Mas não tem problema. Eu percebi que eu poderia ajudar de outra maneira. Eu poderia ser uma ferramenta com aquilo que eu sei. A única coisa que eu sei é fazer o serviço. E aí, nesse processo, veio também auxílio a ministérios de louvor. Então, a gente começou a fazer... como que fala, cara? Quando você vai ensinar... Até me fugiu aqui da mente agora. Workshops de louvor, ensinando, né? Ajudando a estruturar som. Desde Rolyrics ali, o mais simplesinho do Rolyrics, e botar lá e fazer funcionar. Até montar a banda, que a gente começou a sair com a banda. Você já tocou uma vez com a gente também, sim, né? Já tive saiu, esse seu irmão prazer. também. O Reino Ligado, Reino né? Ligado. E aí, nesse processo todo, eu vou pra Ilha Comprida. Minha esposa tem a tia dela lá. Nunca tinha ido pra ilha. Aí vou conhecendo e tal. E conheço a comunidade. Uma comunidade tradicionalzinha ali, bem tranquilinha, bonita. Assim, o jeito dela de agir ali, de fazer as coisas simples. Raiz. Como a igreja normalmente a gente já conheceu ali. Vem e faz. Pouco recurso, com dificuldade. E a gente se conecta ali, eu acho que há 2 anos atrás. E aí começa o processo de eu estar auxiliando. Ou seja, eu não mando na igreja. Eu não tenho nenhum poder ativo na igreja. Eu não chego lá e falo, muda isso, muda isso. Não. Eu acompanho o processo da comunidade e eu vou auxiliando naquilo que eu posso auxiliar. Só que aí você pega amor, né? Você não consegue ficar por os últimos 2 anos, até o bebê nascer agora, eu fui lá todo mês, sem exceção. Todo mês, sem exceção. Eu estava lá sexta, sábado, domingo e ia embora na segunda-feira. Sexta, sábado, domingo e ia embora na segunda-feira. Poucas vezes eu peguei praia. Poucas vezes eu entrei no mar. Eu pesquei 2 ou 3 vezes. Eu gosto de pescar. 2 ou 3 vezes eu pesquei.
O restante serviço e manutenção e construção, equipamento de som montado, a igreja com terreno próprio. Quando eu me conectei com eles, não tinha o terreno, hoje já com terreno, com a igreja construída. Coisa mais linda. Igreja construída com equipamento de som que a gente montou lá, inclusive, esses últimos anos, sem manutenção nenhuma. O som tá lá. Não temos um técnico de som, mas o som tá lá. Palco feito, né? O palco... Cara, o que você imagina que eu posso auxiliá-los? Ou seja, eu não mando na igreja, eu não tenho uma autoridade, eu não tenho nenhuma autoridade sobre a igreja. Mas eu amo esse... Eu tenho discipulado hoje, desde janeiro, 5h30 da manhã, toda segunda-feira. A gente se reúne e fala sobre liderança, sobre Cristo liderando para desenvolver a comunidade. E os seus desafios. É assim, eu não vou falar para você que deu certo ou deu errado. Eu vou falar que nesse processo Deus tem tratado meu coração sobre humildade, sobre não querer mudar a característica, o formato das pessoas. Eu não quero mudar a estrutura. Sim. Eu quero entender o que precisa para aquela comunidade virar uma família. Eles olharem para o irmão e falar, que dia que faz aniversário? Essa semana eu recebi de uma irmã, tô fazendo a lista dos aniversariantes. E ela monta toda a lista dos aniversariantes e fala, meu Deus, que coisa linda. Vai lembrar o dia do aniversário, isso é importante, é maravilhoso. Cara. Isso é bom. Eu lembro um dia, Rodrigo, isso aí é uma coisa que nunca vou esquecer, sabe, Rodrigo? Eu nunca vou esquecer isso aí. A gente, desde a primeira vez que a gente se encontrou, começou a conversar, a gente criou um elo, às vezes a gente não fala constantemente, mas vira e mexe, a gente tá conversando. E eu lembro que um dia que você me mandou uma mensagem, tem um tempo pra mim aí? Eu falei, tempo? O que será que esse cara quer falar comigo, né? Aí você, pode ser aqui em casa? Cola aqui em casa. Eu fui lá, é verdade. Né? Cara, o Rodrigo, nem sei, a turma, não sei se conhece esse lado seu, né? Alguns conhecem. Mas você chegou, entrou na minha casa, né? Na mansão que eu moro. 2 cômodos simples. É isso aí. Cara, eu queria conversar com você um pouquinho. Você tirou um caderno da bolsa, colocou em cima da mesa. Juninho começou a perguntar. E eu lembro que eu pedindo anotei. conselhos. Você anotou. Falou, cara, eu tô trabalhando numa comunidade e eu quero orientações. Cara, eu achei isso, Rodrigo, de uma humildade. Precisa. Cara, eu achei maravilhoso isso. Falei, cara, eu não sei o que eu posso contribuir. Não, mas você ia perguntando e a gente... Aí você falou, eu vou conversar com mais outras pessoas. Cara, eu achei isso de uma humildade. E aquilo lá me fez entender, Rodrigo, que a gente, cara, quando a gente pergunta, a gente não só aprende, como a gente corrige coisas que às vezes a gente tá andando em direções opostas. O isolamento é perigoso. Isso. E a gente isolar é hoje perigoso. A gente fala perfeitamente sobre isso. A gente tem uns contrapontos, temos os contraditórios e a gente conversa perfeitamente sobre isso nas conversas que a gente tem. E é gostoso. Quantas vezes a gente vinha fazer você vinha fazer o trabalho aqui, né? Viu? Eu via só na Ibeira é heresia. Só que é claro, dentro do ambiente controlado e sempre respeitando. Mas é isso. É gostoso, isso. Cara. A gente chegava tarde em casa, mas falou, onde você tava? Eu lembro que esse dia a gente saiu no portão de casa, do portão ficou uns 40 de novo. Ou tem que ir lá que minha mulher tá preocupada. E é gostoso demais, cara. É muito esse bom. Esse ponto de perguntar, o que eu tenho aprendido? Se você caminha sozinho, você vai se estrepar. E quando eu digo sozinho, é achando que a sua visão é completa. Sim. Que você não precisa de mais ninguém. E aí é complicado. Então, eu tenho visto isso. Eu aprendi muito naquele dia. Aprendo quando às vezes eu vinha no culto escondido, né? Ficar observando. E eu anoto porque eu gosto de ler depois e falar, cara, olha isso. E anoto os pontos que eu tenho divergência, mas não quer dizer que a minha divergência crie ausência, crie distanciamento. Pelo contrário, eu falo, eu não sou iludido com você. Você não me iludiu com promessas. Não, eu tenho coisas que eu tenho contra... Inclusive, você tem contrapontos e a gente tem. E a gente fica daquele tete a tete ali, sempre com respeito. Sim, a gente tem diálogo. É gostoso, cara. Eu consigo entrar em qualquer comunidade, sentar lá, ouvir o que for e não atrapalhar a liturgia do culto. Eu chamo de não falar para dentro. Falar para dentro. A pessoa tá explicando, tá falando e você tá discordando. Ela nem terminou o ponto dela, você já tá... Não, eu parei de falar para dentro. Eu não falo mais para dentro. Eu fico ouvindo e eu com consciência falo, não concordo com isso, mas eu entendi o que ele quis dizer. Eu entendi. Eu compreendi e tem irmão que está aqui, está recebendo isso aí, está entendendo e está sendo útil para ele. Não é porque eu estou em outro momento... Se faz sentido para ele,
Amém, né? O que eu tenho que atrapalhar a liturgia do culto? E quando eu digo atrapalhar, é gerar uma animosidade, espírito de discordância ali constante. Não, cara, você entrou, respeite. Não tá bom, saia. Tá tudo bem. Mas isso é bom. Entre irmãos é necessário. Dentro do Siloé, inclusive, nós tem irmãos que a gente tem as nossas divergências. Às vezes em alguma linha, talvez teológica, alguma coisinha. Sim. Mas é normal. Vive como irmão. Você sabe que Gálatas 5, 22, 23 fala disso. Ele usa dois termos. O apóstolo Paulo usa dois termos no grego ali. A porfia dissensões. E a dissensões. Essas duas aqui, porfia e dissensões, complementando com a heresia, é você pensar diferente e você tentar trazer pessoas para que pensem igual a você. Se você pensa diferente, aceita o contraditório, né? E aprenda, o mais importante é conviver com o contraditório. Eu tenho um filme, acho que muito antigo, assisti, Segundo o Evangelho. Já assistiu esse filme? Não. Eu aconselho a todo mundo que está aqui. Tem um pastor que ele fala uma frase que eu adotei essa frase. Ele fala assim: não existe igreja perfeita. Se você encontrar, ela vai deixar de ser perfeita assim que você entrar pela porta. Você tá lá, é verdade, não é perfeita mais. Então tem muita coisa errada em muito lugar. E tem pessoas, Rodrigo, que usa isso como desculpa. Fala, toda igreja é assim, então eu não vou em lugar nenhum. Não, beleza. Então, cara, ache alguma que se espelha com aquilo que você pensa e aquilo que está mais próximo da realidade da palavra. Tem que ter um mínimo de concordância com aquilo que você acredita. Exato. E detalhe, é o que a gente conversava sempre, né? Ó, se você não discorda que ele é 100% Deus, 100% homem, que ele morreu e ressuscitou, cara, ali a gente já tem motivo pra estar junto. Muito. Acho que é o único motivo pra gente estar junto. Ali, e o principal motivo, né? Que nos une é Cristo. Aí, não, o cara discordou disso e falou, amigão, aí fica pesado, né? Rodrigo, cara, o papo tá muito bom, mas a gente precisa terminar essa podcast. Sim, vamos você que está nos assistindo, que não é inscrito, se inscreva no canal, siga o Rodrigo. Você tem Instagram, Rodrigo? Cara, meu Instagram pegou no sono, velho. Mas eu aconselho seguir o Siloé. Siloé Reino em Movimento. Que benção. Meu arroba acho que é rodrigo.m.diniz. Se quiser seguir lá também, dar uma força, já posso fazer live daí, né? A gente tem um quadro aqui nesse programa, né, na podcast, que se chama Porta Aberta. O que seria Porta Aberta? A gente abre a oportunidade de você falar aquilo que você sentir, agradecer, mandar beijo ou aconselhar, que é uma coisa que eu gosto muito. Aquilo muito que você sentir no coração. Agora você está com esse tempo para você se direcionar às pessoas que vão assistir essa podcast. Seja bem-vindo ao Porta Aberta. Opa, que bomba, meu. Na hora de ir embora. Eu vou falar, cara, o que tá queimando esses dias no meu coração, assim, absurdamente. A primeira coisa quando foi que a gente parou de ver honra em serviços simples, em coisas básicas? E eu vou ser mais claro. Quando foi que as pessoas pararam de se sentir honradas em ser uma dona de casa? Quando que foi que as pessoas não viram mais honra nisso? Ser uma pessoa que faz serviços básicos, às vezes simples. Quando foi que as pessoas começaram a ter vergonha de ser pastor? Quando que foi, cara, que essa honra começou a cair? O que aconteceu? Qual que é o hype que eles estão buscando? E Deus tem falado muito comigo que essas coisas estão acabando e as pessoas têm vergonha de ser quem elas são, velho. Você tem que parar. Eu tenho que entender que Deus me chamou para um propósito e dentro daquilo que eu fui chamado para fazer, eu sou a pessoa mais honrada da face da terra. Inclusive, se eu perguntar para sua filha como ela te vê, ela vai te explicar como o herói da vida dela. Mas você não é um magnata, nem eu. Você não é um bilionário, um milionário. O que ela vê em nós? Ela vê a pureza do nosso cuidado, do nosso zelo por ela. Então, a honra de ser quem você é, de ser quem eu sou, de ser o que nós somos, não pode morrer, cara. Se prometeram tanta coisa, né? A vitória, vai dar certo. Cara, você já deu certo. Eu já dei certo, você já deu certo, já tá tudo bem. Não, mas e os problemas que eu tenho? O que eu tô vivendo um inferno. Não, você tá dando ênfase nos problemas. Eu posso dizer por mim, os últimos 3 anos, cara do céu,
Se você falar que... Se eu contar o que eu vivi os últimos 3 anos, você ia falar, você tá doido de ter um filho, velho? Você é maluco? E eu falo que os últimos 3 anos da minha vida eu não trocaria pelo momento de maior prosperidade que eu tive na minha vida, onde eu viajava 3 vezes no ano, 2 vezes no ano de avião e ia pra um monte de lugar. Hoje eu posso falar pra você assim, ó, isso já depois de convertido, eu tô vendo milagre em cima de milagre de Deus na minha vida, porque eu tô reconhecendo quem eu sou, velho. Eu sou completo em Cristo, já era, não preciso de mais nada. Eu zerei o jogo, eu zerei o game faz tempo. Tudo que eu tô pegando agora é bônus, velho. Só tô pegando bônus em cima de bônus. Eu falo assim, Deus, mas se alguém olhar vai falar que tem coisa pra resolver. Não, tem um monte. Mas o que eu tô vivendo hoje é o melhor de Deus na minha vida. Porque eu tô reconhecendo que Deus já fez. Deus não vai fazer mais nada. Cristo é o bastante pra mim. Essa é a mensagem que eu ia deixar. As pessoas precisam voltar. Com urgência. E discipular também. Amém. Pega uma pessoa, cara, 10 aninhos, gaste 10 anos, gaste 1 ano da sua vida naquela pessoa e transforme ela numa pessoa melhor do que você. Paternalismo não quer que o outro cresça. Paternidade deseja que o outro seja maior. Você não quer que sua filha seja muito maior que você? Com certeza. Eu quero que meus filhos decolem. Amém. Aí é só isso. Rodrigo, cara, eu queria agradecer de coração pela sua presença, né? Eu queria agradecer a todos que estiveram até aqui assistindo essa podcast. Obrigado. Eu tenho costume, vai virar bordão, viu, Lé? Eu sempre, quando eu levanto, todo dia eu falei assim, eu preciso de um bordão para essa podcast. E sempre quando eu levanto, sempre quando eu termino de tomar banho, eu falo, como Deus é bom. Eu falo isso direto, cara. Eu nunca parei pra pensar. E hoje eu iniciei essa podcast falando como Deus é bom. Deus é muito bom. E eu queria agradecer de coração a todos que estiveram até o final. A você pelos brindes, pelas orações. A você que segue essa podcast, né, no Instagram, no TikTok, no canal do YouTube. Eu peço que você compartilhe essa podcast, que você compartilhe os nossos shorts, compartilhe os nossos cortes. Eu tenho certeza que pessoas serão atingidas pelas pessoas que passam por aqui, pelas histórias que são contadas. E eu tenho certeza que o Espírito Santo irá trabalhar através disso. Amém. E Rodrigo, cara, muito obrigado a você, cara, por ter atendido prontamente esse chamado. Eu não vou me esquecer, viu, Rodrigo? Eu falei, cara, a gente não tem a estrutura que a gente gostaria. Cara, Deus falou assim, eu lembro, você mandou o WhatsApp pra mim falando assim, mas eu faço questão de começar agora, quando vocês estão pequenos, porque vocês vão ser grandes. Amém. Eu já tomei aquilo lá pra mim. Creio. Em nome de Jesus, nós vamos chegar lá. Não, e, cara, nós não vamos esquecer desse dia, nós vamos dar risada junto. Muito obrigado, cara, de coração. Você sabe que pro meu ministério tem sido um apoio, um esteio muito grande. Pra minha comunidade, se eu fosse enumerar e contar as coisas que você já me ajudou, Tamo junto. você desenrolou. Cara, é chover no molhado aqui, mas Deus sabe, né? Não falo isso porque eu tô na sua frente, sem demagogia, com as pessoas que estão caminhando comigo. Tenho um carinho enorme por você. Vejo Deus na sua vida de uma forma muito espontânea, né? Muito autêntica. E eu queria agradecer a sua presença, agradecer ao Lé, agradecer ao Tavinho, que tem nos ajudado grandemente aqui nesse projeto. Muito obrigado a todos vocês. Com as considerações finais aí, pode ficar à vontade. Deus abençoe todas as igrejas e que, se você é um voluntário hoje, compreenda, a sua comunidade precisa de você. Ela não depende, mas ela precisa da sua ajuda. Se você está lá consumindo aquela estrutura, está convivendo, cara, engaja. Volta pra isso, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Eu nem sei mais o tanto que a gente faz de trabalho que chega a se perder. E às vezes eu fico sentindo, nossa, parece que eu tô meio parado. Sirva. Vai fazer um bem tremendo pra sua vida futura, pros seus filhos. Eles vão observar você trabalhando, eles vão ter prazer em ajudar. É isso. Voltar ao discipulado, eu acho que é discipulado. Amém. Obrigado, Rodrigo. Deus abençoe, de coração. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. Ótima noite. Graça e paz.